O índice de confiança empresarial, medido pela Fundação Getúlio Vargas, teve a maior queda do ano em junho, um recuo de 1,7 ponto em relação a maio, fechando o mês com 92,5 pontos. Para entender o que esse índice significa para os negócios, especialmente para as empresas aqui de Minas Gerais, a gente vai conversar agora com o professor de Ciências Contábeis da Estácio de Sá e colunista aqui da 98 News, Alisson Batista. Oi, Alisson, boa tarde. Boa tarde, Mayara. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os ouvintes da 98 News. Boa tarde, Alisson. Alisson, para a gente definir o que exatamente mede esse índice de confiança empresarial e por que ele é considerado tão importante para o ambiente dos negócios? O índice de confiança, né, ele é muito utilizado nos diversos ramos de atividade. Ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e ele traz 4 frentes de análise. Então, por isso que ele é muito relevante para a tomada de decisão de muitos empresários, né? Então, quando a gente fala desses quais são as 4 áreas, né? É a indústria, serviços, comércio e construção. E ele tem 2 subdivisões, tá? Ele pega a visão atual, né? Então, o que que os empresários estão achando desse momento e qual que é a expectativa deles para o futuro? Se eles estão otimistas ou pessimistas. Então, esse índice ele é muito relevante, né? E ele traz cada setor dentro da sua área de atividade, dentro da sua área de atuação e o que que eles esperam aí para o desenvolvimento do negócio. Alisson, nós estamos falando aqui, uma informação que a gente trouxe aqui no começo, que essa foi a maior queda do ano. E, curiosamente, nessa semana mesmo, semana passada, a gente trouxe a informação aqui que os setores produtivos estão otimistas em relação a contratações. Qual que é a diferença de um índice para o outro, principalmente enquanto termômetro? Isso, você foi, né, bem em cima, Luiz. Ele recuou, né, no geral 1,7 pontos. Então a gente teve assim um destaque aí negativo para a indústria, que caiu 2,1 pontos, e serviços, que caiu 1,2 pontos, enquanto comércio, né, subiu 0,6 e construção 0,7. Quando a gente fala do que a gente estava conversando na semana passada, né, a gente trouxe aí essa visão da expectativa de contratação para o próximo trimestre. Então, a gente vê que o cenário, né, nessa segunda ramificação do índice de confiança empresarial para o futuro, os empresários eles estão otimistas. Então, não é incomum a gente ver, né, até uma certa sazonalidade, períodos de baixa, que podem puxar o índice para baixo, né? Então, essas mudanças que a gente teve no contexto econômico, né, muitos esperavam que ia ter aí um certo alívio para a taxa Selic. E não foi assim que aconteceu, né? A gente teve um aumento chegando aí a 15 pontos. Para o comércio, uma taxa maior, né? Ela impacta em um custo maior para o dinheiro e menos pessoas comprando ali no dia a dia. Para a indústria, fica mais caro, financiamentos, angariar recursos e assim por diante, né? Então, quando a gente faz essa análise, né? A contratação ela vem bem nessa linha mesmo. Significa que como os empresários eles estão otimistas, eles vão ter que contratar mais pessoas e essas pessoas vão desempenhar aí novos papéis nesse terceiro trimestre. Tem um outro dado que chama atenção, que foi divulgado também, que é sobre o nível de utilização da capacidade instalada das indústrias, né, da indústria em geral no Brasil, que caiu também um pouquinho, de 81 e pouco para 80,5%. Isso mostra uma certa... É correto a gente avaliar que isso mostra uma certa instabilidade dessa situação econômica geral, quando você coloca lado a lado um cenário de juro alto, de crédito mais restrito, de consumo menor, o consumo em decréscimo também? Exatamente. Até o próprio perfil de consumo, né? As pessoas, quando elas vão ficando ali mais próximas da escassez financeira, elas vão tomando decisões mais assertivas e vão economizando mais na hora de fazer as compras, né? Então, quando a gente tem essa visão aí da planta produtiva subutilizada, por assim dizer, né? Vamos ressaltar que aí 1 ponto percentual, isso aí significa que já são alguns milhões de reais quando a gente trata Uhum. aí de grandes montadoras, né, ou até do cenário aí de extração mineral, que é uma das maiores frentes aqui
aqui em Minas Gerais. Então, quando a gente traz essa visão aí de uma planta menos utilizada, é referente de fato aí a esse segundo trimestre, né, que teve muitos feriados, né, tem esse período aí de oscilação, as questões climáticas elas podem também impactar em algumas atividades. Então, com relação a isso, a gente tem aí, né, uma diminuição na utilização dessas plantas produtivas. A gente pode observar, né, por exemplo, a gente já está chegando aí no período de férias escolares. Então, o comércio e o segmento de serviços, eles estão muito empolgados e estão com uma expectativa bastante otimista aí para o próximo mês. Então, esse índice, né, a gente tem aí em agosto os dados que vão ser referentes a julho, então Uhum. a gente tem aí um ponto de análise melhor para identificar como que essas últimas medidas que o Copom fez com a taxa Selic, e quais são as ações que o governo está desenvolvendo, se eles vão, de fato, né, impactar na vida dessas pessoas. Então, Alisson, diante aí dessa queda, esse recuo de 1,7 ponto, qual que é a orientação para as empresas para que elas se protejam ou até mesmo façam uma adaptação neste momento? Exatamente, Mayara. A gente traz aí, né, para todo empresário essa visão do crédito seguro. Então, negociar com o banco aí as taxas mais assertivas, né, aqueles financiamentos que são mais onerosos, que às vezes eles realizam ali um capital de giro ou um comerciante que faz antecipação dos seus recebíveis. Talvez seja interessante ele fazer uma gestão melhor do seu caixa para ele evitar que essas taxas maiores corroam o preço dos seus produtos. Então, essa lucratividade ela é muito importante, principalmente nesses períodos de recessão econômica. Vale ressaltar que esse otimismo ele vem aí para o próximo trimestre, mas a gente não pode, né, ter uma gestão financeira inadequada. Então, correr aí das taxas caras, né, projetos que vão depender de investimentos aí no longo prazo, talvez sejam interessantes eles ficarem na gaveta um tempo para avaliar melhor como que vai ser o cenário aí até o final do ano. Basicamente, cautela e gestão para ter dinheiro no caixa, né? Exatamente.